Boa noite a todos, iremos iniciar nossa sessão. Quero aqui cumprimentar os internautas que sempre estão aí prestigiando, assistindo a nossa sessão online. Quero aqui também mandar um abraço para o meu amigo Caio Riscala, assessor de gabinete do prefeito. E quero desde esse momento parabenizar o secretário de governo, José Carlos Calado, diretor de Indústria e Comércio, Gessé Ferreira, e ao prefeito Jorge Costa, a todos que atenderam nesta manhã, no dia de hoje, a todos os que trabalham na área da beleza do nosso município. Tenho certeza que foi uma conquista, parabéns a vocês por lá estar perto do povo. Quero perguntar para os nossos pares, antes de iniciarmos a sessão, enquanto estamos registrando a presença, estamos vivendo dias difíceis, onde nós vemos pessoas perdendo entes queridos, perdendo familiares, e onde a gente vê pessoas constantemente trabalhando em prol do próximo. Nós mesmos somos criticados em alguns momentos, mas nós estamos aqui fazendo a nossa parte, elaborando, criando situações para que o Executivo possa dar o melhor atendimento aos munícipes nesse momento. Se os senhores concordarem, eu gostaria de, juntamente com vocês, mais uma vez hoje, a gente fazer a oração do Pai Nosso, pedindo a Deus pelos munícipes da nossa cidade, pelo nosso Brasil, pelo nosso estado de São Paulo, e principalmente pelas famílias enlutadas, onde nós vemos que muitas pessoas estão chorando nesse momento porque perderam um ente querido. Tá certo? E nesse momento, só Deus, com palavra, para confortar o coração daquele que perdeu alguém, daquele que perdeu um familiar, daquele que perdeu um amigo. Se os senhores concordarem. Eu gostaria de concordar. Tudo bem, vereadores? Eu também gostaria então, vamos de aproveitar esse momento, que dois entes queridos amigos meus também, o doutor Guzmão, do SAMU, e o Vicenaldo Nunes, que é morador no Jardim Sampaio. Por isso que nós sempre estamos fazendo sempre orientando as pessoas a respeito dessa pandemia. Fique em casa, porque cada vez que uma família vai se embora, é muito difícil a perca desse ente querido. E é difícil também na hora que a gente vai dar o último adeus. Pela ordem também, presidente, o senhor Laércio, lá do Santa Júlia, que faleceu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque de ti é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Amém. Podemos sentar. Havendo número legal, peço ao segundo secretário, vereador Val Santo, que proceda à leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. No livro de João, capítulo 15, e versículo 16, disse Jesus: Não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vos outros, vos designei para que deis frutos, aos vossos frutos permaneceis, a fim de que todo quanto pedires ao Pai, em meu nome, eu vos conceda. Dando sequência, peço invocando a proteção de Deus sobre os nossos trabalhos, declaro aberta a 13ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 19 de maio de 2020. Continuando com o número legal, passamos para a primeira parte, o expediente. Nos termos do artigo 148
do Regimento Interno, parágrafo 3º, e artigo 32 da Lei Orgânica do Município, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, uma vez que todos os senhores vereadores já receberam cópia da mesma. Assim sendo, consulto os senhores vereadores se tem alguma retificação ou impugnação a apresentar. Não havendo manifestação, está aprovada a ata da sessão anterior. Dando sequência, solicito ao primeiro secretário, vereador Marquinhos da Padaria, que proceda a leituras das matérias constantes no expediente, nos termos do artigo 155 do Regimento Interno. Expediente. Expediente da... Está desligado. Expediente da 13ª Sessão Ordinária, 17ª Legislatura, 19/5/2020. Excelentíssimo senhor deputado federal, vimos pelo presente pedir a atenção de Vossa Excelência quanto à PL 3.267/2019, que propõe alterações no Código de Trânsito Brasileiro. O trânsito já é responsável pela morte de 50 mil pessoas a cada ano no Brasil, além de muitas sequelas decorrentes de acidente. Muitas são as modificações propostas no CTB, mas pedimos licença para tratar as duas que nos preocupam porque representam efetivo perigo à vida das pessoas. Maior valor a defender. Primeiro, realização de exames médicos e das avaliações psicológicas apenas por médicos e psicólogos, devidamente credenciados nos órgãos de trânsito. Os exames médicos e as avaliações psicológicas, ambos preliminares para obtenção e renovação do CNH, são exames periciais, de natureza específica e de extrema responsabilidade. Isso quer dizer que somente pode realizá-los os médicos e psicólogos que tenham formação específica na área de trânsito e que seja credenciado pelos órgãos de trânsito. A formação específica é necessária porque é responsabilidade do médico e do psicólogo prevenir acidentes e evitar mortes. Isso só é possível em um exame pericial, quando se conhece as especialidades técnicas da área. O credenciamento, por sua vez, é também imprescindível, porque a responsabilidade do médico e do psicólogo depende de um vínculo jurídico com órgãos de trânsito para coordenar ações e fiscalizar condutas. Assim, não se pode estender a realização de exames periciais indiscriminadamente, sob pena de banalizar a realização, descuidar de critérios técnicos específicos e dificultar ações coordenadas à fiscalização, sempre em prejuízo direto à vida e à saúde das pessoas. Basta, então, votar contra qualquer alteração nesse ponto. Prazo da validade dos exames de aptidão física e mental. Manutenção em 5 anos. A saúde de todas as pessoas deve ser objeto de reavaliação constante, em todas as especialidades. Por isso, sempre se recomenda passar por um check-up periodicamente e, ao sinal de problemas, consultar especialistas. Por isso, nosso Sistema Único de Saúde possui uma rede tão ramificada, porque os profissionais da saúde devem fazer parte da vida das pessoas, prolongando-a sempre com qualidade. Não é diferente da medicina de tráfego e na psicologia do trânsito. Em períodos curtos de tempo pode haver degeneração ou perdas de capacidade que afetarão diretamente a condição de veículos e poderão levar a acidentes sérios, ceifando vidas e trazendo sequelas permanentes. Por isso, reforçamos a importância da validade de 5 anos dos exames médicos e avaliações psicológicas. Pode parecer pouco, mas é muito. 5 anos é um período muito longo de tempo em termos médicos e psicológicos, sobretudo em algumas idades e quando presente algumas condições específicas. Assim, cada dia a mais que o condutor fica sem consulta, um médico de tráfego e um psicólogo de trânsito, é um tempo adicional que o condutor fica sem a devida avaliação de suas competências e a sociedade fica exposta.
Em um período curto de tempo, o condutor pode ter sofrido mudança em suas condições que seriam antecipáveis pelos médicos e pelo psicólogo. Dessa forma, a mera ampliação do prazo de validade de CNH de 5 anos para 10 anos desconsidera os aspectos científicos e a importância das questões médicas e psicológicas na segurança viária, comprometendo a segurança no trânsito. Basta, então, votar contra qualquer alteração nesse ponto. Apoio e endosso os assinantes do texto da Federação Nacional das Cooperativas dos Trabalhos Médicos e Psicólogos, Perito de Trânsito, FENATRAN, Sindicato dos Psicólogos de São Paulo, a SIMPS, Seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Líder, senhor presidente, vamos lá. Expediente enviado pela Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra. 5 ofícios em resposta e requerimento. Ofício número 692/2020, encaminhando os decretos número 2.925, de 28/4/2020, e o número 2.926, de 28/4/2020. Ofício número 641/2020, encaminhando o decreto número 2.929, 2.930 e 2.931, de 5 de maio de 2020. Ofício número 620/2020, encaminhando o decreto número 2.937, de 13 de maio de 2020. Ofício número 691/2020, encaminhando o decreto número 2.938, de 13 de maio de 2020. 2.939, de 13 de maio de 2020. Ofício número 689/2020, informa audiência pública para avaliação de cumprimento de metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre do exercício 2020, que se dará no dia 29 de maio de 2020, às 10 horas, no recinto da Câmara Municipal de Itapecerica da Serra. Ofício número 655/2020, informa liberações de recursos financeiros destinados a este município, referente às parcelas de operação de crédito, no âmbito do Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão de Setores Sociais Básicos do BNDES junto à Caixa Econômica Federal. Ofício 13/2020, encaminhando o balanceio da receita e despesas referente ao mês de março de 2020 para apreciação. Expediente apresentado pelos vereadores: 4 indicações do vereador Cepacol, 8 indicações do vereador Val Santos, 20 indicações do vereador professor Marcelo, 1 indicação do vereador Márcio Roberto, 24 indicações do vereador Carlinho Bandeira, 8 indicações do vereador Marquinhos da Padaria, 2 indicações do vereador Alan Dias. Lida, senhor presidente. Todas as indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito de acordo com o artigo de número 218 do Regimento Interno. Informa aos senhores vereadores que está aberta a inscrição para o uso da palavra durante o expediente. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das proposituras apresentadas pelos senhores vereadores que requerem deliberações. Requerimento número 79/2020. Peço que informe a Câmara Municipal se a rua que inicia na Estrada dos Botelhos e termina na Estrada Alice Vieira Maria da Silva Gorda, bairro do Itacoaciara, faz parte do Sistema Viário Municipal e se tem denominação oficial, de autoria do vereador Ramon Corsini. Em votação, requerimento de número 79. Está aprovado o requerimento de número 79. Requerimento número 80/2020. Peço que, no sentido de prestar à Câmara Municipal as seguintes informações. Sobre a Carta de Anuência número 393, datada de 5 de abril de 2019 e de autoria da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, autorizando a Engeluz Iluminação e Eletricidade Limitada a implantar iluminação pública na rua Nuno Ferreira de Souza, no bairro da Lagoa. Em que data será iniciada?
e finalizada esta benfeitoria? Segundo, caso não haja previsão, qual é a justificativa? De autoria do vereador Val Santos. Em votação, requerimento de número 80. Está aprovado o requerimento de número 80. Requerimento número 81/2020. Requer a mesa diretora, ouvido soberano plenário, que cumpra cordialmente, através desse requerimento, providências junto ao Departamento de Fiscalização do município, os seguintes dados a seguir. Dados mensais desde 2006 a 2020. Quais e quantos alvará de construção foram emitidos por tipo de empreendimentos? Residenciais, comerciais, industriais, institucional ou parcelamento de solo, etc. e tal. Segundo, quais e quantas foram as ocorrências autuadas pela fiscalização municipal e quais os tipos de empreendimento? Exemplo, residencial, comercial, industrial, institucional, parcelamento irregular de solo e etc. e tal. De autoria do vereador Márcio Roberto. Em votação, requerimento de número 81. Está aprovado o requerimento de número 81. Requerimento número 82/2020. Peço que informe a Câmara Municipal sobre o recapeamento da rua Itamar no Jardim das Palmeiras. Primeiro, há previsão de recapeamento para este logradouro? Segundo, se sim, qual é a previsão de início e término desta obra? Terceiro, qual é a providência que será tomada sobre as trepidações diárias nessa rua? De autoria do vereador Val Santos. Marilu. Em votação. Ela entra como Jardim das Palmeiras. Em votação esse Zeca. Ó, Zeca, já esqueci aqui, ó. Quer votar, rapaz. Eu pedi a rua Itamarita, não foi feito? Itamarita. Está aprovado o requerimento de número 82. Requerimento número 83/2020. Peço informações sobre o vazamento de água na Avenida 9 de Julho, esquina com a Rua Dinamarca, Parque Paraíso, nessa municipalidade. Qual a providência que será tomada a respeito desse vazamento? Quem é responsável? A Prefeitura ou a Sabesp? De autoria do vereador Val Santos. Em votação, requerimento de número 83. Todas lidas, senhor presidente. Respondemos. A lei que foi de cortar energia elétrica. Estamos salvos, graças a Deus. Tá aí? Ah, então eu tô bonito, mas... Se diverte. Vereador Val Santos e doutor Zé Martins, como vota? Fica à vontade. Senhor presidente, todas lidas até o exato momento, viu? Vereador Val. Assim, Está aprovado o requerimento de número 83. Não há vereadores inscritos para o uso da palavra durante o expediente. Está encerrada esta primeira parte da sessão. acabou. A nobre vereador doutor Zé Martins. Eu gostaria de fazer uma intervenção aqui, pela ordem. Faleceu em São Paulo o ex-governador de São Paulo, Lauro Natel, que além de todo o seu currículo de governador, de homem público, de gestor, de presidente do clube de futebol, de uma história muito bonita e muito marcante na construção
do maior estádio de futebol da cidade, do estado de São Paulo, o senhor Laudo Natel, além de tudo, é cidadão itapecericano. Eu não tive oportunidade, melhor dizendo, eu não tive tempo, mas gostaria que os colegas aprovassem uma moção endereçada à família do senhor Laudo Natel, que invariavelmente, em todas as sessões solenes desta casa, se faz presente através da sua assessoria por um comunicado, por uma mensagem, pelo aniversário da cidade, nunca esqueceu Itapecerica da Serra. Então eu gostaria de homenagear a família que guarda o luto hoje, a família enlutada do seu Laudo Natel, e uma moção de aplausos pela sua vida e um minuto de silêncio que essa casa prestaria homenagem ao ex-governador e cidadão itapecericano. Nós iremos, nesse momento, fazer um minuto de silêncio. Após um minuto de silêncio, abrindo novamente a segunda parte da sessão, os nobres vereadores não se incomodarem, até porque redigir a moção, o nobre doutor vereador José Martins pode fazer isto, mas como é moção de aplauso, eu coloco em votação, se vocês assim permitir, a gente vota e depois o senhor encaminha a moção, colocando com o número. A moção seria de pesar, senhor presidente. De pesar, eu me referia você falar aplauso. À vida, né? Entendi. Do falecido ex-governador e cidadão itapecericano. Mas a moção de pesar como uma forma de homenagem dessa Câmara que ele tanto homenageou, tantas vezes homenageou. Ok. Vamos nos colocar em pé, fazer um minuto de silêncio? Segunda parte da sessão, ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que registram a presença na segunda parte da sessão. Vossa Excelência, então, não vai votar a moção, né? Não há necessidade. Vou. Na ordem do dia? Vou. Perfeito. Eu até falei isso pelo seguinte, fugiria totalmente, e por isso que eu perguntei aos nobres pares, porque eu colocaria e votaríamos normalmente. Não, na verdade, eu pediria a anuência dos nobres colegas, eu redigiria essa moção, esse documento, e passaria nos gabinetes de cada um. Sem problema também. Mas o que não poderia fugir, presidente, é passar despercebido esse momento de um homem que sempre lembrou da cidade. Nesse momento, a cidade tem que lembrar e se referir a ele, a família enlutada, não tenha dúvida disso. Negócio fechado, assim como o nobre vereador está solicitando dessa maneira, para mim, eu aqui iria abrir, como já abrimos vários precedentes, para atender um nobre amigo, até porque já tinha encerrado a primeira parte da sessão, quando houve a solicitação. Então, como sempre estão atendendo um pedido solicitado, a gente sempre coloca na mesa e conversando com todos os nobres pares, até porque o plenário é soberano. Sabemos que temos um regimento, temos um rito e tudo mais, mas muitas vezes a gente... É até difícil, né, falar, poxa, quebra o regimento. Não é, a gente tenta atender um companheiro da casa olhando a soberania do plenário, tá certo? Mas vamos fazer assim e dar sequência, tenho certeza que o senhor, como um grande São Paulino, santista, santista. Eu sou São Paulino.
sou São Paulino, não. Eu sou. Eu não sou São Paulino, não. Eu sou um parlamentar que estou homenageando um admirador. Sim, ele muito frequentemente, praticamente em todas as sessões de aniversário da cidade, ele se fez presente. Então, eu acho que Não é viável. Quando eu É viável. comparo com... Eu não gostaria de fazer isso, porque esse momento é um momento de dor para a família e não é um momento muito político, mas nós temos tantos políticos que nós homenageamos aqui e que sequer vieram buscar o seu pergaminho. O Verdade. senhor Laudo Natel, cidadão itapeciricano, não esquece de um aniversário da cidade, não esquecia. Então, é essa homenagem que eu queria fazer, da forma que seja, e que fique registrado em ata, que fique consignada essa homenagem do Legislativo itapeciricano ao ex-governador Laudo Natel. É só isso, eu sou santista de coração. E longe de mim, quando eu falei se o senhor é um grande São Paulino, foi na oratória sobre o estádio do São Paulo. Longe de mim menosprezar a imagem de um ilustre, de uma figura tão importante como do ex-governador. Não foi nesse sentido. Até com respeito a toda a família, né? Nós respeitamos aqui o ser humano e é o nosso perfil. O grande São Paulino era o ex-governador. Não. Eu sou um São Paulino. Havendo quórum regimental, passamos para a segunda parte da sessão, ordem do dia. Antes de colocar em votação os projetos de lei, informo aos senhores vereadores que está aberta a inscrição para o uso da palavra durante a explicação pessoal. Discussão e votação única do projeto de lei de número 1402 de 2020, de autoria do vereador Alan Dias, que dispõe sobre a proibição do corte dos serviços de fornecimento de energia elétrica e água no município e da outras providências com pareceres favoráveis à tramitação de número 77 de 2020, emitido pela Comissão de Justiça e Redação, e 78 de 2020, emitido pela Comissão de Obras e Serviços Públicos e Atividades Privadas. Peço ao secretário que proceda à leitura dos pareceres. O que é isso aí? Não pode votar por causa de quê? O parecer número 77 de 2020, emitido pela Comissão de Justiça e Redação. O projeto de lei 1402/2020, apresentado nessa Casa de Lei pelo nobre vereador Alan Dias, dispõe sobre a proibição de corte do serviço de fornecimento de energia elétrica e água no município de Itapecerica, no município e da outras providências. Nomeação do relator. Nomeado novo vereador, Dr. Ramon Pires Corsini, para funcionar como relator. Parecer da comissão. A teu esposo e demais membros desta Comissão de Justiça e Redação acompanham o relator opinando pela aprovação da tramitação do projeto de lei 1402/2020. Ora, analisado, fazendo o presente relatório, parecer da comissão. Dr. Ramon Pires Corsini, vereador presidente. Ronaldo Jesus Pires Cepacol, vereador vice-presidente. E Dr. José Martins Filho, vereador secretário. O parecer número 78 de 2020, emitido pela Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Nomeação do relator. Nomeado novo vereador Valdemir dos Santos Oliveira, Val Santos, para funcionar como relator. Conclusão da comissão. A teu esposo e demais membros desta Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas acompanha o relator opinando pela tramitação do projeto de lei 1402/2020, ora analisado, fazendo o presente relatório, o parecer da comissão. Alan Dias de Oliveira, vereador presidente,
José Carlos de Oliveira Zeca, vereador vice-presidente. Valdemir dos Santos Oliveira, vereador Val Santos, secretário. Lido, senhor presidente. Não há vereadores inscritos, eu submeto à votação o projeto de lei de número 1402 de 2020. Está aprovado o projeto de lei em primeira discussão e votação, projeto de lei de número 1402 de 2020. Discussão e votação única do projeto de lei de número 1782 de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Banco do Brasil, S.A., e da outras providências com pareceres favoráveis à tramitação de número 14 de 2020, emitido pela Comissão de Justiça e Redação, e 15 de 2020, emitido pela Comissão de Finanças e Orçamento. Peço ao secretário que proceda à leitura dos pareceres. O parecer número 14, 2020, emitido pela Comissão de Justiça e Redação. Ementa do relatório. O projeto de lei 1782/2020, apresentado essa Casa de Lei pelo excelentíssimo prefeito Jorge José da Costa, autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Banco do Brasil, Sociedade Anônima e da outras providências. Nomeação do relator. Nomeado novo vereador, Dr. Ramon Pires Corsini, para funcionar Tirei que eu não aguento. como relator. Conclusão da comissão. Tenho exposto demais membros dessa Comissão de Justiça e Redação, acompanho o relator opinando pela aprovação da tramitação do projeto de lei 1782/2019. Ora analisado, fazendo presente relatório, o parecer da comissão. Dr. Ramon Pires Corsini, vereador presidente. Ronaldo Jesus Pires Cepacol, vereador vice-presidente. Dr. José Martins Filho, vereador secretário. O parecer número 15/2020, emitido pela Comissão de Finanças e Orçamento. O projeto de lei 1782/2020, apresentado essa Casa de Leis pelo excelentíssimo prefeito Jorge José da Costa, autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com os bancos do Brasil e da outras providências. Nomeação do relator. Nomeado novo vereador José Carlos de Oliveira Zecas, para funcionar como relator. Conclusão da comissão. Tenho exposto demais membros desta Comissão de Finanças e Orçamento, acompanho o relator opinando pela tramitação do projeto de lei 1782/2020. Ora analisado, fazendo presente relatório, parecer da comissão. Marcos de Souza, Marquinhos da Padaria, vereador presidente. José Carlos de Oliveira Zeca, vereador vice-presidente. Jonas Feijó Nunes, professor Jonas, vereador secretário. Caso do delegado sofreu um pouquinho, mas a discussão, doutor, é nessa, ele cria as ADIs. Pode criar ADIs, procuradores também, procurador em cada lugar, entendeu? E fora isso também cria, que é interessante. Em votação, projeto de lei de número 1782 de 2020. Eu quero aqui justificar o meu voto a esse projeto, até porque nós vemos a necessidade, muitas vezes, do funcionário público que quer pedir um empréstimo consignado. Isso para deixar claro o porquê, o que é esse projeto. Porque senão daqui a pouco estão falando, ó, é mais um projeto que vão pedir dinheiro emprestado. E não é isto. Esse projeto é dando à prefeitura
o Executivo, juntamente com o funcionalismo público de Itapecerica da Serra, que possa celebrar um convênio com o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal. Para quê? Para que eles possam fazer o empréstimo consignado. Quem? O funcionário público ou o funcionário municipal do nosso município, da nossa prefeitura. Então, o meu voto é sim, porque muitas vezes a pessoa está com dificuldade e quer pedir um empréstimo, tendo o direito de honrar, porque esse empréstimo é consignado ao seu salário. Está aprovado o projeto de lei em discussão e votação única, de número 1782, de 2020. Discussão e votação única do projeto de lei de número 1790, de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre alteração das leis de número 2000, de 16 de junho de 2009, de número 2076, de 18 de dezembro de 2019, de número 1832, de 10 de outubro de 2007, de número 262, de 12 de abril de 2017, e número 2427, de 5 de janeiro de 2015, e da outras providências, com pareceres favoráveis à tramitação de número 70 de 2020, emitido pela Comissão de Justiça e Redação, e 71 de 2020, emitido pela Comissão de Finanças e Orçamento. Peço ao secretário que proceda à leitura do parecer. Senhor presidente, esse projeto de lei tem um pedido de retirada. Vou ler o ofício. Ofício número 716/2020. Para deixar claro, secretário, o ofício é ofício de... Retirada. Solicitado pelo... Prefeito. Pelo Executivo. Lê, por favor, a solicitação. Senhor presidente, solicitamos a Vossa Excelência a retirada de apreciação pelos nobres edis dessa Casa de Leis. Projeto de Lei 1790/2020, que dispõe sobre a alteração das leis 2000 de 16 de junho e de 2009, número 2760, e de 18 de dezembro de 2019, e de número 1832, de 10 de outubro de 2007, e número 2562, de 12 de abril de 2017, e número 2427, de 5 de janeiro de 2015, para melhores estudo. De autoria do prefeito Jorge José da Costa, Cláudio Silvestre Rodrigues Júnior, responsável pela Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos. Porque senão já tirar. Eu sei. Não, botar o direito dele retirar, porque já está pronto. É um ofício. Mas está no. Tá. Desde a. Já aconteceu isso aqui, eu mandei ver na hora. Toda vez que está em pauta tem que votar. Se não tivesse, normal.
Nós iremos votar isso nominalmente, a solicitação da retirada do projeto do senhor prefeito, isto porque está em pauta, e por estar em pauta há necessidade dessa aprovação da retirada do projeto, e vai ser nominalmente. Como vota o vereador Ramon Corsini? Pela retirada do projeto. Como vota o vereador Alan Dias? Pela retirada do projeto. Como vota o vereador Ronaldo de Jesus Cepacol? Pela retirada do projeto, senhor presidente. Como vota o vereador Dr. José Martins Filho? Voto pela retirada do projeto, de acordo com a vontade do autor, né? Sem dúvida, eu voto pela retirada. Como vota o vereador Jonas Feijó Nunes? Pela retirada do projeto, senhor presidente. Como vota o vereador Zecas? Pela retirada do projeto, senhor presidente. Como vota o vereador professor Marcelo? Pela retirada do projeto, senhor presidente. Como vota o vereador Marquinhos da Padaria? Pela retirada do projeto da lei número 1719/2020, de autoria do Executivo, senhor presidente. Como vota o vereador Carlinho Bandeira? Pela retirada do projeto, presidente. Como vota o vereador Val Santos? Pela retirada do projeto, presidente. Eu quero aqui também votar, embora não é necessário, mas esse projeto foi estudado por pedido de vistas feita por esta casa. É um projeto que não prejudicaria o funcionalismo público. É um projeto que não tem aumento nenhum de salário, nem aumento de 70%, nem aumento de 100%, como estão dizendo por aí. E a resposta diremos amanhã sobre este assunto. E deixando bem claro, é um projeto que ajudaria uma categoria que vem brigando por um plano de carreira há muito tempo, que está sendo prejudicada, porque algumas pessoas acharam no direito de dizer que esse projeto estava aumentando o salário de 70% a 100% do funcionalismo público, seja ele, vamos dizer assim, nomeado ou não. E nisto eu quero dizer o seguinte, a lei é clara. No momento como esse que estamos passando indo para um momento de um pleito eleitoral, não tem prazo para aumento de salário. É conto do vigário, é história de carochinha, é postura de politiqueiro. Esta é a realidade. Mas eu quero dizer uma coisa, esta casa tem responsabilidade, e de maneira nenhuma, se fosse isto, nós iríamos votar um projeto deste aqui. Votamos sim, para que não houvesse defasagem no salário do funcionário público sob o quesito infração. Olhamos com carinho a você, funcionário público, que talvez está nos assistindo nesse momento, mas não caia no conto do vigário, não. Procure o vereador que você elegeu, procure essa casa de lei e vem saber qual é a real deste projeto. Então, o meu voto pela retirada, isso aí atendendo o anseio do Executivo, meu voto também é sim. Sendo assim, está aprovada a solicitação de retirada do projeto de lei de número 1790 de 2020.
Discussão e votação única do projeto de decreto legislativo de número 380 de 2020, de autoria do vereador Marquinhos da Padaria, que concede o título de cidadão itapeciricano ao ilustríssimo senhor João Batista Nunes de Medeiros, com pareceres favoráveis à tramitação de número 26 de 2020, emitido pela Comissão de Justiça e Redação, e 27 de 2020, emitido pela Comissão de Justiça, pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Assistente Social. Peço ao secretário que proceda à leitura dos pareceres. Parecer favorável emitido pela Comissão de Justiça e Redação e parecer favorável emitido pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Assistência Social. O voto é secreto. Peço ao primeiro e segundo secretário que nos auxilie aqui na distribuição da cédula. Eu vou chamar nominalmente o vereador para exercer o seu voto. Vereador Dr. Ramon Corsini. Tenho ainda. Vereador Alan Dias. Vereador Ronaldo de Jesus Cepacol. Vereador Dr. José Martins Filho. Vereador Jonas Feijó Nunes. Ele se sente impedido de votar porque é parente. Vereador Zecas. Vereador Professor Marcelo. Vereador Marquinhos da Padaria. Obrigado, senhor presidente. Vereador Carlinhos Bandeira. Carlinho Bandeira. Vereador Val Santos e vereador Márcio Roberto. Não, mais uma vez, vamos lá. Val Santos, segundo secretário, para que possa ser feita a leitura de todos os votos. Solicita ao primeiro e segundo secretário que faça a apuração dos votos. Primeiro voto pela aprovação. Segundo voto pela aprovação. Terceiro voto pela aprovação. Quarto voto pela aprovação. Quinto voto pela aprovação. Sexto voto pela aprovação. Sétimo voto pela aprovação. Oitavo voto pela aprovação. Nono voto pela aprovação. 10º voto pela aprovação. 11º voto pela aprovação, senhor presidente. Sendo assim, portanto, está aprovado o decreto legislativo de número 380 de 2020 por 11 votos. Ordem do dia para a próxima sessão. Não há matéria a ser discutida. Eu já vou ler aqui, antes de dar a palavra ao vereador que está inscrito,
para o uso da palavra durante a explicação pessoal. Nós temos aqui uma convocação para uma extraordinária. Ficam Vossas Excelências convocadas no termo do artigo de número 171 e parágrafos do Regimento Interno e artigo 32, parágrafo 3 da Lei Orgânica do Município, para a sessão extraordinária a ser realizada hoje, dia 19 de 2020, após o término desta sessão, para apreciação em discussão e votação única do projeto de lei de número 1797 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Com a palavra, vereador Dr. José Martins Filho. Senhores vereadores, senhor presidente, o senhor internauta que nos acompanha, serei breve nesse meu pronunciamento aqui da tribuna da Câmara Municipal, nessa 13ª legislatura. Estamos na 13ª, senhor presidente? Estamos, né? 17ª. 13ª sessão legislativa. É isso. Então, amanhã comemora-se o dia do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem. É sobre isso que eu venho falar brevemente para todos, para que fique registrado nos anais dessa casa, para que fique registrado na ata dessa sessão, a minha intervenção, ainda que breve, para homenagear esse funcionário público. Esse funcionário público, que é, como eu costumo dizer, servidor público. Servidor de verdade, Zecas, na mais profunda concepção dessa palavra, desse termo, servidor público. Vossa Excelência conhece bem. Vossa Excelência conhece bem, sabe como funciona, sabe como é difícil. Esse é o servidor público que na saúde está na ponta. E eu escuto diariamente nas rádios de São Paulo, um minutinho para aplausos para o funcionário da saúde, um minutinho para aplauso do médico, sempre, ninguém esquece o médico. Senhores e senhoras, esse servidor, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, principalmente na nossa cidade, que a nossa cidade ainda carece e padece de alguns defeitos que são contornáveis, sim, são contornáveis, são solucionáveis. Nós temos o auxiliar de enfermagem na nossa rede. E não temos, nessa Lei 2000, que nós mexemos aqui com verdadeira frequência, que o Executivo nos manda e que nós aguardamos com muita ansiedade a lei que vai realmente fazer um plano de carreira para o funcionário, inclusive esse funcionário da saúde, nós não temos ainda o técnico de enfermagem. De sorte que muitos auxiliares de enfermagem que nos servem, quando você chega num pronto-socorro, quando você chega numa unidade básica de saúde, quando você chega no CAPS, quando você chega no SEM, quando você chega onde você chegar, é o auxiliar de enfermagem que está falando com você, é ele quem está te atendendo. É o auxiliar de enfermagem que põe a mão na massa, de verdade. É ele quem toma conta das coisas que tem que ser tomadas conta. É ele quem lava, é ele quem coloca para esterilizar, é ele quem esteriliza, é ele quem limpa. É o auxiliar de enfermagem quem vai te cobrir à noite, quem vai ver tua temperatura, quem vai medir a sua pressão. É o auxiliar de enfermagem, na verdade. Então eu costumo dizer que nós temos eu como médico eu falo de boca cheia, porque o SUS e todo o sistema médico do Brasil inteiro, e de todo mundo, por que não? Ele é o que eu costumo chamar de médico-cêntrico, né? Ele está centrado na figura do médico. E é isso mesmo, sem a figura do médico as coisas não vão andar. Mas você pode ter certeza, Val, que não andaria também sem o auxiliar de enfermagem. Não anda, mas não anda. As coisas não... Ninguém é uma ilha e nenhum sistema funciona sozinho.
Todo sistema tem a sua engrenagem, todo sistema depende de vários membros, várias coisas e vários profissionais. A saúde é um exemplo clássico disso. A saúde de uma pessoa, ela depende de um sistema multiprofissional. Cada vez mais está ficando muito claro isso. E o auxiliar de enfermagem é aquela pessoa, é aquele profissional que faz tudo, e muito raramente alguém lembra dele. Muito raramente alguém lembra dele. Amanhã se comemora o dia do auxiliar de enfermagem, o dia do técnico de enfermagem. Porque o auxiliar de enfermagem, pouco a pouco, como antigamente existia o atendente de enfermagem e o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem não existia, né, Ramon? Era atendente de enfermagem, auxiliar de enfermagem, enfermeiro. O atendente, pouco a pouco, foi sendo abolida essa categoria, e eles foram se reciclando, se tornaram auxiliares de enfermagem, ou novos auxiliares de enfermagem se formaram, e criou-se uma categoria técnica, com o ensino médio, né, que é o técnico de enfermagem. E acima dele, eu diria, num organograma que se queira considerar acima, mas acima no organograma, porque exige nível superior, o enfermeiro. Então é assim que funciona hoje. O técnico também já está praticamente em vias de extinção. Aqui em Itapecerica da Serra, ainda que recentemente... O técnico fica... Isso. Quer dizer, essa é uma coisa... Ninguém me disse isso, eu estou observando, né? Porque nas cidades por aí afora já não se faz mais concurso para auxiliar de enfermagem. Aqui em Itapecerica até recentemente foi feito. Mas não temos técnico ainda. A verdade é, não temos, ou se temos, eu vou me penitenciar por não saber, mas eu acredito que não tenhamos. Não tenhamos no nosso organograma da saúde o técnico de enfermagem. Então, todos aqui são auxiliares de enfermagem. Apesar de muitos serem técnicos, mas não podem exercer a função de técnico por falta absoluta do emprego técnico de enfermagem. Mas então eu quero me referir a eles de forma efusiva, cumprimentá-los pela profissão, pelos plantões, pelas atividades que exercem na saúde. Quem trabalha de noite, os plantonistas de noite, é noite mal dormida. É uma das poucas cidades ainda que não aderiu ao regime de 30 horas para esses profissionais. Itapecerica da Serra ainda exige 40 horas semanais. Não é fácil, presidente. 40 horas semanais, o senhor encara um pronto-socorro? 40 horas semanais, 12 por 36, noturno. Trabalha 12. Uma noite sim, uma noite não, uma noite sim, uma noite não. E tal qual o enfermeiro, eu me referi aqui a semana passada, que poucos enfermeiros eu conheço que têm um emprego só, tal qual o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem também não tem um emprego só, porque não aguenta sustentar a sua família, né? Sustentar seu lar com um emprego só. Então tem dois. Então é uma noite sim, uma noite também, uma noite sim, uma noite também, uma noite sim, uma noite também. Nós temos aqui duas folgas mensais para esse profissional. Então ele trabalha 40 horas semanais. Lá uma terceira folga, mas é eventual, depende de algumas... Nós precisamos de um regime que dê 30 horas semanais e valorize mais esse profissional, tão pouco valorizado e tão importante na nossa cidade. Eu gostaria de que ficasse registrado isso daqui. Eu não poderia esquecer que amanhã é o dia do auxiliar de enfermagem e do técnico de enfermagem. Se eu não estiver enganado, se Itapecerica de fato não tiver o emprego técnico de enfermagem, como eu acredito que não tenha mesmo, que se crie e que se valorize mais esse profissional, passando-os para 30 horas semanais, é o mínimo, o mínimo. Eu não vou nem falar das condições de trabalho, né, que muitas vezes esse profissional não tem nem onde se encostar durante um plantão de 12 horas. Ele já trabalhou 12 horas no turno ontem, hoje ele está aqui 12 horas no turno no pronto-socorro, ou na maternidade, ou no pronto-socorro do Jacira, em pé, porque ele não tem sequer
um lugar como todo profissional de saúde que dá plantão, e, na verdade, como todo profissional que dá plantão noturno, policial, bombeiro, profissional de saúde, ele tem ali um canto para se encostar, um sofá para relaxar, né? Para deitar a ossada um pouquinho, porque não dá para dormir. Não dá para dormir, vereador. Dá para descansar, dá para deixar a mente dormindo com o olho só, a mente meio alerta, mas recostar a ossada, né? Porque não é fácil. Chegando em casa de manhã, tem que viver como se nada tivesse acontecido ontem à noite. É muito difícil. Então, meus parabéns a esse profissional e que seja também, se os senhores concordarem, feito um documento cumprimentando-os. Se eu puder fazê-los, eu passaria no gabinete dos senhores, colhendo assinaturas, se os senhores concordarem em subscrever, e enviaria para a nossa superintendente, para o nosso prefeito, para o Conselho Regional de Classe, que é o COREM, e para os profissionais tomarem conhecimento. Muito obrigado, parabéns ao auxiliar de enfermagem, parabéns ao técnico de enfermagem. Doutor, pode elaborar, nobre vereador, e passar em cada gabinete, eu também quero subscrever. Não havendo mais vereadores inscritos para o uso da palavra durante a explicação pessoal, e nada mais havendo tratar, agradecendo a Deus, está encerrada esta sessão.